Beleza, a gente volta agora para o futebol brasileiro. Vamos conversar com a Monique Danello, trazendo informações aí da reapresentação do Flamengo. O Flamengo que está com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca. Ontem Vinícius Júnior marcou o gol da vitória e não só marcou o gol, né? Como mandou um elástico, tem feito jogadas aí, fez jogadas muito interessantes na partida de ontem, o Vinícius Júnior. Mas conta pra gente, como é que está sendo a reapresentação aí dos jogadores do Flamengo após a segunda vitória no Campeonato Carioca, hein, Monique? Boa tarde para você. Boa tarde, Giovani. Boa tarde para o VSR. Seja bem-vindo de volta das férias, né, VSR? Essa moleza não dura para sempre, então seja bem-vindo de volta ao trabalho. Olha, Giovani, você falou do Vinícius Júnior e ele daqui a pouquinho vai estar aqui na entrevista coletiva com a gente. A gente vai tentar mostrar ainda dentro do Conexão, se não no caderno de esportes. Teremos dois jogadores na coletiva, a dupla responsável pelo gol do Flamengo na vitória de ontem. Cruzamento do Rodinei, gol do Vinícius Júnior. Os dois estarão na entrevista coletiva de hoje, daqui a pouquinho aqui no Ninho do Urubu. Mas hoje está acontecendo um fato diferente, pelo menos diferente do que acontecia com o Zé Ricardo, com o Rueda, e é a primeira vez que acontece com o Carpegiani também. A gente foi liberado para entrar no Ninho do Urubu, mas o treino ainda está rolando no campo 5, que fica lá atrás, e a gente não pode acompanhar, nem fazer imagens, nem acompanhar o treinamento. Geralmente, com o Zé Ricardo e também com o Rueda, os dois treinadores mais recentes, a gente ficava do lado de fora se o treino fosse fechado e a atividade terminando, a gente era liberado para entrar. Hoje eles fizeram esse esquema, a gente foi liberado para entrar na hora prevista, mas o Carpegiani decidiu fechar o fim da atividade, então hoje a gente não vai acompanhar nada. O treino está rolando, a gente escuta ainda algum barulho lá no fundo, treino com bola rolando, mas a gente realmente não pode acompanhar essa atividade. Então a imprensa fica sentadinha ali na sala de imprensa, aguardando a entrevista coletiva sem acompanhar nada desse treinamento. O que a gente sabe é que o elenco principal está em campo, porque os jogadores que atuaram na vitória de ontem diante da Cabofriense estão fazendo trabalho regenerativo, não trabalham com bola hoje, então é o elenco principal do Flamengo que trabalha nesse momento com o Carpegiani aqui no Ninho do Urubu. Vale a gente ressaltar que essa é uma semana de clássico, né? O primeiro clássico do Carpegiani, o primeiro do Flamengo na temporada, no sábado contra o Vasco. Antes, na quarta-feira, o Flamengo tem o Bangu pela frente, então o Carpegiani já começa a fazer testes para trazer uma peça ou outra, como já trouxe 5 jogadores do elenco principal nessa partida de ontem. E aí hoje ele faz esse mistério, primeiro treino da semana, com o elenco principal praticamente todo em campo, e ele fecha o fim dessa atividade, Giovani. Ô, Vitor, surpreendeu a atuação da garotada aí nos primeiros jogos ou não? Acho que sim, acho que surpreendeu, né? Positivamente, né? Positivamente, os garotos com personalidade, alguns jogadores até que você imaginava, quem acompanhava a base do Flamengo, imaginava que demorariam a se impor ou a jogar com naturalidade no time profissional, por exemplo, o Jean Lucas jogando solto, jogando bem, e é uma necessidade, né? E era uma necessidade, hoje eu até falava no Twitter com alguns internautas. Aí falou, o que você está achando do Flamengo botando garoto? Eu falei, não, o Flamengo foi obrigado a botar, porque os jogadores do Flamengo entraram de férias no dia 14 de dezembro. Ou seja, para eles terem um mês de férias, eles só poderiam retornar ao clube. Isso daí não é uma questão... É obrigatório. Isso daí não é uma questão de querer, de permitir, é uma questão legal, é uma questão de lei. Todo trabalhador tem direito a um mês de férias, a 30 dias de férias. Alguns, aqui no Esporte Interativo, inclusive, tiram 55, tiram 58, inclusive que estão aqui no estúdio, estão aqui ao vivo. Mas eu não vou nem falar mais nada disso. Mas 30 dias é o mínimo. É o mínimo. Então, entrou dia 14 de dezembro. No mínimo, eles têm que voltar dia 13 de janeiro. Aí, para começar a fazer pré-temporada, já jogou dia 17? Então, não era uma questão do Flamengo querer ou não, decidir ou não. Era obrigatório dar. Aí você pegou lá, botou alguns garotos já que já tinham algum ritmo, jogador voltando de empréstimo e tudo mais. Fez um bom jogo na estreia contra o Volta Redonda. Ontem um jogo, o time da Cabofriense vinha com mais ritmo, porque tinha jogada seletiva, então impôs um pouco mais de dificuldade. E aí já com o Vinícius Júnior e o Lincoln, o Vinícius Júnior nessa molecada aí é o que tem mais rodagem, porque já estava no profissional, né? Tirando o Léo Duarte, mas, que já estava desde 2016, mas o Vinícius Júnior já tinha jogado mais vezes até do que o próprio Léo Duarte. Então você tinha ali jogadores, era um jogador mais
experimentado e é um jogador cujos holofotes estão mais em cima dele por toda a questão com o Real Madrid. Mas acho que foi muito interessante e o Carpegiani passa a ganhar, depois desses jogos aí que ele usou a molecada, acho que ele passou a ganhar algumas opções que talvez ele não esperasse nesse momento. Opções bem interessantes. Monique, o único reforço do Flamengo para a temporada já está liberado para jogar, né? Exatamente, Giovani. O nome do Marlos Moreno apareceu no BID, no boletim informativo da CBF. Agora, na parte da tarde, por volta das 4h30 da tarde, o Flamengo já tinha documentação, estava finalizando a situação de carteira de trabalho, visto, e agora o nome dele já aparece no BID. O Marlos Moreno está liberado para estrear com a camisa do Flamengo. Agora é uma questão com a comissão técnica desse período de adaptação, que se falava muito na mudança de temperatura. Ele não estava de férias, ele vinha jogando, mas sai de um inverno rigoroso para um calor absurdo aqui no Rio de Janeiro nesse verão. Então tinha essa questão de adaptação. O Marlos Moreno já está no Rio de Janeiro há um pouquinho mais de uma semana. Foi apresentado há mais ou menos uma semana, né? Vai completar uma semana. E o Marlos Moreno, agora regularizado, fica à disposição para o Carpegiani tomar essa decisão de acordo com as condições do jogador. Ele que antes mesmo de ser apresentado já trabalhava, já treinava com bola com o elenco aqui no Ninho do Urubu. Então na quarta-feira o Flamengo tem uma partida contra o Bangu. É possível que mais alguns jogadores sejam incluídos nessa lista. O Léo Duarte já adiantava ontem pra gente que a dupla de zaga novamente deve ser Léo Duarte e Tuller, ele e o Tuller. Então novos jogadores podem ser integrados, de repente no gol o César, o Diego Alves ainda está em fase de recuperação, porque no sábado tem um clássico, e aí a gente vai ver se o Marlos Moreno tem condição de já jogar essa semana, quem sabe na partida de quarta-feira, ou guardando a estreia do reforço para o Maracanã no sábado, no clássico contra o Vasco. Giovani, já começa a entrevista coletiva aqui, a gente chama vocês novamente. Tá combinado, Monique Danello. Rodinei e Vinícius Júnior, hoje falando na coletiva do Flamengo. Obrigado, Monique Danello, ao vivo, direto do Ninho do Urubu, trazendo informações aí do Flamengo. Você estava em férias, eu não tive a oportunidade de te perguntar, é evidente. Marlos Moreno, achou interessante a contratação aí do Flamengo? É uma contratação que eu acho que tem que ser encarada como uma aposta, né? Porque é um jogador de muito potencial, é um jogador que é falado nas competições de base há muito tempo, fez um 2016 muito interessante com o Atlético Nacional, campeão da Libertadores. Aí foi vendido para o Manchester City e não pôde, por uma questão lá de adaptação, por uma questão de permissão de trabalho, foi emprestado futebol espanhol, aí se machucou. E isso atrapalhou demais o desenvolvimento da sequência da carreira do Marlos Moreno. Então, e aí ele chega agora, ele vinha jogando regularmente, mas com um aproveitamento aquém do que se imaginava. E o Flamengo traz, indicação ainda do Rueda, acho que tem que ser visto como uma aposta. Acho que não é um jogador que chegue pensando assim, contratamos um cara para resolver. Acho que é uma aposta, mais um jogador que o Flamengo contrata vindo de lesão. Acho que isso tem um jogador, por exemplo, o Rômulo, era um jogador que vinha de muito tempo parado, sem falar no Conca, que é uma coisa que está evidente que não deu certo. Então você traz mais um jogador sem ritmo. Então, acho que tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter encarar como uma aposta. Acho que não é um jogador que você diga e fala, vai resolver. Pode resolver? Pode. Tem qualidade para resolver? Tem. Agora, não sei como ele vai chegar, você tem a questão de adaptação, a questão de recuperar ritmo, a questão do calendário do futebol brasileiro, mas por enquanto, o único reforço do Flamengo e que eu acho pouco. Acho que está claro, pela reta final do ano passado, que o elenco do Flamengo, para o que o Flamengo se propõe a ganhar, do que o Flamengo se propõe a disputar, acho que o elenco do Flamengo está pobre, precisa de opções. Muito bem. E não sei se a direção entende assim. Se a direção de futebol, o Rodrigo Caetano... Não entende o que o Rodrigo Caetano chegou a dizer, né? Então não entende assim e acho que é preocupante. Muito bem.